Obrigado pelo nosso encontro. Para ser honesto, eu apoio aquele encontro e o resultado que nossas equipes tiveram ontem. Sem dúvida, posso dizer francamente. Tento sempre fazer assim, falar com você francamente. Acredito que esta é a primeira grande conversa construtiva entre nossas equipes. Quero agradecer a parte americana e a equipe ucraniana. Foi realmente bastante detalhada. Fôssemos ouvidos uns pelos outros. MEC teve o direito de dizer, compartilhar coisas importantes, muito importantes, prioritárias. E me parece que ontem foi como um piloto. E foi uma reunião muito positiva. Acredito, uma necessidade e muito positiva novamente. Eu tive agora, por exemplo, numa longa sessão, uma sessão técnica sobre drones, sobre o funcionamento da defesa aérea da Ucrânia, sobre nossas capacidades, alcance e reação oportuna para este ou aquele tipo de mísseis, balística, etc., do inimigo e, portanto, a recuperação. Dados de inteligência, em qualquer caso para nós, para as pessoas, para todos. Em princípio, isso é sobre... Bem, discutimos muitos detalhes diferentes na reunião. Acho que sobre isso, provavelmente, vocês têm perguntas. O aspecto humanitário, eu destaquei novamente. É importante que as partes tenham falado sobre isso, sobre como isso é importante para nós. Ajudar as pessoas a serem resgatadas do cativeiro em relação ao aumento da intensidade das trocas e volume das trocas em relação à quantidade. Essas questões precisam ser levantadas e precisam ser implementadas. E também uma das questões mais difíceis é o retorno das crianças. Essa questão também foi discutida, muitas outras questões foram discutidas que eu não gostaria de falar sobre elas hoje, porque elas não estavam no relevante. Respondente. A Ucrânia também demonstrou que a Ucrânia realmente luta por si mesma. Nunca quis a guerra e quer o fim da guerra e apoia os Estados Unidos para que o fim da guerra foi acelerado ao máximo. E eu não sei, você provavelmente notou que havia um tema discutido antes da reunião sobre o silêncio no céu, o silêncio no mar, vamos chamar assim. E então, o lado americano propôs uma abordagem diferente. Nossa equipe, em algum momento, no meio dessa reunião, teve contato comigo. O lado americano, com o presidente americano, várias vezes, nenhum de nós acredita. Quero que o presidente do ZCMAR veja isso, que os americanos vejam e sintam isso, que a Europa todos estejam unidos. Por favor, diga-me, as sanções foram discutidas na reunião para a violação do cessar-fogo caso ele seja quebrado. Quais serão essas sanções e quem as garantirá? E a segunda pergunta. Trump disse ontem que espera por você na Casa Branca. Está planejada a sua visita para lá. A visita já está marcada. Obrigado. Quero enfatizar isso novamente. Todos os temas importantes. O lado americano queria para que o lado ucraniano demonstrasse prontidão para passos rápidos em direção ao fim da guerra. Depois disso, se o lado ucraniano demonstrasse, o lado americano nos prometeu que retomaria a ajuda. E o lado americano cumpriu. Nós demonstramos, eles fizeram isso. Por isso eu disse que foi uma conversa muito construtiva. A primeira com tal resultado. Por isso considero que isso é positivo. Mas depois disso, como alguns dos nossos colegas, os europeus que também apoiaram medidas tão sérias em relação ao fim da guerra, eles demonstraram apoio aos colegas europeus e disseram que a bola está do lado dos russos. E
É o fato hoje. E por isso eu acho que em relação às sanções ou outros passos de pressão sobre a Rússia, isso dependerá do lado americano. Se eu entendo corretamente, paz, através da força. Se eu estou comentando corretamente e entendendo corretamente, então será assim. Se os russos demonstrarem que estão prontos para a proposta da América, tão prontos quanto nós, nem mais nem menos, como o primeiro passo, então, eu acho haverão decisões correspondentes. E se eles não estiverem prontos, esperamos muito que o lado americano então demonstre exatamente o que falou. E em relação a Trump, não ouvi. Sobre o convite para a visita, eu acho que qualquer encontro nosso com o presidente da América deve terminar com um resultado positivo para ambos os lados. E eu acho que é assim. Devemos abordar qualquer um dos nossos encontros. Hoje, a reação das nossas sociedades é assim, é vital. E eu realmente queria que tivéssemos um resultado. As pessoas lutam por si mesmas há muito tempo. Na Ucrânia lutam há muito tempo e merecem que tenhamos, sabe? Não quero dizer luz no fim do túnel, porque não, eu falo sobre luz. Realmente tivéssemos luz, estamos fazendo tudo para isso. Eu realmente quero que qualquer encontro nosso com o presidente dos Estados Unidos da América seja, antes de tudo, positivo. Notícias da Sky, Azad Safarov. Senhor presidente, poderia me dizer, por favor, foram discutidas as garantias de segurança ontem, nesta reunião? Se não foram discutidas, ao menos após essa reunião, há alguma compreensão, algum risco do que poderia ter mudado em relação a essas garantias de segurança? E, hipoteticamente, se os russos de repente concordarem com o cessar-fogo, quais seriam os prazos realistas? E quanto ao cessar-fogo? Bem, o cessar-fogo não começou de repente. 31 dias de cessar-fogo. Qual é o plano realista? Quando isso pode acontecer em breve, digamos que se lhe disserem isso será em um dia, em 2, em uma semana, obrigado. Isso fala sobre o fato de que esse tema foi discutido. De todos os detalhes, eu recebi o máximo de informações por telefone da minha equipe, mas ainda assim sobre as garantias de segurança. Vamos falar com mais detalhes. Se houver silêncio por 30 dias, esses 30 dias são exatamente para colocar no papel. Temos as nossas propostas, mas colocamos no papel os passos acordados com os aliados, os passos acordados e os formatos de garantias de segurança que estarão na Ucrânia após o fim desta guerra. Quanto à segunda parte, quando haverá um cessar-fogo realista? Hoje tudo depende de se a Rússia quer um cessar-fogo e silêncio ou se ela quer continuar matando pessoas. Hoje depende deste país, hoje 100%. Porque a América demonstrou seus passos e sua posição. A Ucrânia manifestou-se e respondeu, sem qualquer diferentes interpretações, muito direto em sua posição. E hoje a Rússia terá que responder a isso. Como eles vão se encontrar e quando? Esses são os próximos passos. Obrigado, senhor presidente. Holly Williams se afastou desde o mês passado. Você fez uma suposição de que o presidente Trump vive em um vácuo informativo criado pela Rússia. Por favor, diga-me, na sua opinião, o presidente dos Israel ainda está sob a influência da desinformação russa sobre a Ucrânia? Obrigado. Há um resultado correspondente dessa reunião. Precisamos de algum tempo, todos nós provavelmente, precisamos estar mais em contato, mas isso ainda não é suficiente. Precisamos de mais reuniões. E se elas forem assim, com esse tipo de positividade, podemos ter um resultado desejado. Senhor presidente. Bem, na verdade você não está muito... Você deve garantir, você não tem medo de que
O presidente do Zewar ainda está sob a influência da desinformação russa sobre o seu país. Vou explicar como isso acontece. Estamos com você na Ucrânia, porque eu sempre quis que nossos parceiros dos Estados Unidos estivessem conosco com mais frequência, porque há muitas informações diferentes. Vivemos hoje em um mundo onde uma informação, um tweet pode mudar muita coisa, pode influenciar, pode não influenciar, de várias maneiras. É assim que acontece, especialmente para todas as pessoas que lutam por si mesmas. Na Ucrânia, você sabe como às vezes acontece, essa ou aquela informação é percebida. É difícil de entender para alguém que perdeu sua família. Ela é percebida, dói muito. Para outra pessoa é nervoso. E por isso entender. Isso significa se comunicar. Caso contrário, se você não se comunicar, esse espaço ocupa outra informação. Não é a que está aqui, por isso eu sempre quis que nossos colegas dos Estados Unidos viessem para cá e eles viram onde temos destruição, onde é difícil para nós e onde as pessoas vivem, onde lutam, como vivem nossas crianças, que, por um lado, é assustador que seja uma guerra e eles vão para a escola subterrânea, mas, por outro lado, quando vão para as escolas subterrâneas, eles veem outras crianças lá. Ou seja, não se pode dizer que isso é felicidade, não se pode dizer isso é dor. Guerra, dor, mas o que eles... Nesse sofrimento há luz, quando as crianças se veem umas às outras. Eu realmente acredito que isso é felicidade e entender isso. Completamente não é fácil quando há muita informação diferente no mundo, especialmente muita informação russa, especialmente eles realmente trabalham assim. E aqui, você sabe, não há nada que se possa fazer. Eles investem muito dinheiro nessa informação e eles têm influência em muitos países ao redor do mundo. E a única arma que os ucranianos têm contra todo esse volume de informação russa, nós temos apenas uma. Isso é graças aos jornalistas para que essa informação se espalhe pelo mundo. E graças à possibilidade de diálogo, e é desejável que esse diálogo aconteça na Ucrânia. Eu acho isso. E por isso é muito difícil. Os russos farão tudo, como eu já disse a vocês sobre a desinformação, os russos farão tudo para colocar a Ucrânia contra os Estados Unidos. E eu acredito que a Arábia Saudita, isso era bem... Pode-se ver diferentes resultados na Arábia Saudita. A restauração da ajuda, alguém verá isso. O principal resultado, os primeiros passos para o fim da guerra, alguém vai acabar com isso. E alguém verá um resultado positivo nisso. Eu acredito que a própria reunião da Arábia Saudita destrói os planos da Rússia para uma completa escalada nas relações entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Pelo contrário, está havendo uma desescalada e é assim que deve ser entre parceiros. Olá, senhora presidente. Primeiro de tudo, existem algumas linhas vermelhas que a Ucrânia estabeleceu e que nunca cruzará durante as negociações anteriores sobre o fim da guerra. Primeiro de tudo, isso se refere aos territórios ocupados da Ucrânia. E a segunda pergunta diz respeito aos últimos ataques contra Moscou e a Rússia. É uma tentativa de mostrar uma posição forte nas negociações. Primeiro, deixe-me responder ao que nossa armada e nossas forças de defesa utilizam ou mobilizam diferentes armas de longo alcance, de fabricação nacional, se estamos falando sobre drones, sim. E, veja, isso não é uma demonstração de força, eu só vou explicar. Isso, a resposta é justa, absolutamente, sobre o que a Rússia está fazendo conosco. Hoje, por exemplo, foram realizados ataques, não apenas em Kryvyi Rih,
Mas eu vou dar o exemplo de Kryvyi Rih, porque aqui o aspecto humanitário é extremamente importante. Hoje foram realizados ataques à UTI. Isso você sabe como... Hoje conversamos com o porta-voz, que também é de Kryvyi Rih, e ele diz que em Kryvyi Rih já não restam hotéis. Ou seja, isso diz algo, isso não é uma coincidência. Se estamos falando que em Kryvyi Rih todos os hotéis foram destruídos, ataques foram feitos com mísseis balísticos. Ou seja, novamente, não é uma coincidência. O que você acha? Depois desse ataque, as forças ucranianas vão responder ou não? A resposta claramente é compreensível. Isso não é uma demonstração de força, mas isso é uma demonstração de que somos independentes. Você sempre receberá uma resposta de um país como a Ucrânia. Com as decisões de ontem, estamos demonstrando que queremos nos aproximar. Queremos acabar com essa guerra. Nós realmente queremos a paz. Mas matar nossas pessoas e não receber uma resposta, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Sobre as linhas vermelhas, defendendo nosso povo e nossa terra. Não é nada fácil lutar contra um inimigo assim. Isso é compreensível. Mas hoje estamos lutando pela nossa independência e por isso não vamos reconhecer quaisquer territórios ocupados pela Federação Russa. Esse é um fato. Nossas pessoas lutaram por isso. Nossos heróis estão morrendo. Quantos feridos, quanto tudo. Isso passou. Portanto, ninguém vai esquecer isso. E quando digo que ninguém vai esquecer isso, isso é o mais importante. Linha vermelha, não vamos deixar ninguém esquecer. Esse crime contra a Ucrânia. Olena Korenkova, Notícias Públicas. Uma breve atualização sobre o tão sofrido acordo sobre metais raros. Ontem, nós aqui declaramos ao secretário Rubio que ela deve ser assinada um dia, mas sem detalhes. É uma garantia, né, de que este acordo será assinado em Washington na forma que é aceitável para a Ucrânia. Se houver um convite oficial para você... A Ucrânia está pronta para assinar o acordo quadro como o primeiro passo. Nós sempre falamos sobre isso e, para ser honesto, eu pensei que iríamos assinar isso mais cedo. Estamos prontos para isso. Não há nada a discutir, não há bastidores. Nenhum segredo, por isso, estamos prontos. Tudo. Obrigado. Diga-me, poderia dizer quanto àqueles poucos dias sem as informações de inteligência americanas que vocês tinham, quanto isso afetou a capacidade da Ucrânia de se defender dos ataques? Houve algum resultado específico de perdas devido à falta de dados de inteligência? Eu não posso te dizer isso, honestamente. Eu vou explicar por quê. Eu definitivamente vou te contar sobre isso algum dia. Eu não posso dizer sobre isso. Eu não fiz isso à toa. Realizei muitos encontros, muitas apostas técnicas em nosso país para nos prepararmos para qualquer coisa que possa surgir em nosso caminho, encontrar neste caminho. E é por isso que não posso dizer nada sobre isso, senão é só... Ficará claro para as várias partes a nossa disposição. Por isso é muito bom que a ajuda tenha sido restabelecida e que a troca de informações de inteligência tenha sido retomada. Eu sou grato por isso. Senhor Presidente. Obrigado pela atenção. Diga-me, você está pronto para cancelar a lei marcial após o cessar-fogo? E você, não está pensando em eleições presidenciais após a cessação das hostilidades? Obrigado. Eu acho que hoje precisamos todos nos concentrar nos primeiros passos, para que haja silêncio.
Estamos prontos para um cessar-fogo ou para o silêncio. A questão é se estará pronta para isso. Lado russo. Em segundo lugar, estão nossos parceiros prontos para o monitoramento técnico. É claro, como monitorar para nós, mas se for silêncio em todos os lugares, entendendo com quem estamos lidando e tendo a experiência dos anos passados a nos... Então, é necessária assistência técnica. Isso é muito importante. Após tal passo, pode ser utilizada a proposta que estava. Ontem, na mesa de negociações do lado americano, um prazo de 30 dias. Se tudo isso for feito, então, após a preparação deste plano, em qualquer caso, a execução em etapas que levará ao fim da guerra, as eleições ocorrerão de acordo com a legislação ucraniana. Ninguém vai adiar nada. De propósito. Considerando que as negociações duraram 8 horas, o que a Ucrânia rejeitou, do que os Estados Unidos propuseram? Bem, disseram-lhe algo por telefone. Por que demorou tanto? E não era exatamente isso que é o estilo. Aquilo que você vê lá foi a Djerna e o campo de testes.